Olá, meu nome é Mariana, eu sou museóloga. Eu vou falar um pouco aqui para vocês de uma questão muito recorrente. Quem vive de passado é museu? Será que a gente tem essa ideia de que o museu é um lugar de passado e não um lugar de presente ou um lugar de futuro? Eu acho que muito disso tem a ver com os museus que a gente visita, que parece que tem sempre objetos antigos em uma sala escura, com poucas informações. A gente às vezes nem sabe por que esses objetos foram selecionados e muitas vezes parece que eles não têm nada a ver com a nossa vida. Mas será que é isso mesmo? Os objetos no museu, apesar deles parecerem que estão lá por alguma razão que a gente desconhece, eles perdem a característica utilitária deles, então eles deixam de ter um valor de uso e passam a ter um valor simbólico. Veja só, às vezes um objeto que está lá pode parecer que ele não significa nada pra gente, mas as relações que a gente cria com ele acabam trazendo o passado um pouco para o presente. Isso pode parecer um pouco confuso, mas, por exemplo, em um museu que eu trabalhei, nós tínhamos uma foice. Uma foice que era usada em trabalho de campo, né, para as pessoas cortarem, seja lá o que fosse, cana, né, essas coisas, porque era um museu rural. Mas as crianças que visitavam o museu faziam outro tipo de relação. Elas lembravam de jogos que elas jogavam onde tinham foice. Isso a gente está pegando um objeto que não é da realidade delas normalmente e trazendo para o presente. Então, assim, quando eu comento que os objetos eles perdem o caráter utilitário deles, o que significa? Que a foice que está no museu ela não serve mais para cortar. Ela tem um valor representativo dentro da exposição. E pode ter inúmeras exposições com os mesmos objetos contando histórias diferentes. É o que a gente chama de narrativa expositiva. Todas as exposições, elas contam uma história. A gente olha e aquilo vai tendo uma lógica, né, expositiva. Algumas vezes são mais claras e outras são menos claras. Uma caneta, por exemplo, um objeto muito comum do nosso dia a dia. Quando ele entra para o museu, ele deixa de servir para escrever. A gente não pega a caneta que está na exposição e escreve com ela. A gente usa essa caneta para contar diferentes histórias. Ela pode ser usada para contar sobre a história da escrita, ela pode ser usada para contar sobre a evolução de materiais, das canetas que começaram com pena até as canetas de plástico. A gente pode falar do hábito de se escrever cartas e usar caneta para ilustrar isso. A gente pode contar de personalidades que usavam caneta para escrever seus manuscritos, seus textos, enfim. Essas inúmeras possibilidades que nós trazemos ao construir uma exposição, ao construir uma narrativa expositiva, elas já começam a fazer a gente pensar que o museu ele não vive só de passado. Porque os objetos que estão lá, eles não são estagnados no tempo, porque a nossa visita, o nosso olhar, as nossas referências, elas acabam ajudando a construir as narrativas que estão no museu junto. Então, mesmo que você visite um museu com leques do tempo imperial e você nunca usou um leque na sua vida, você acaba conseguindo criar referências da sua memória, seja de filmes, seja de livros, seja de jogos, de algo que você viu que é referente àquilo, né? Tem algumas outras questões também que fazem a gente pensar de por que o museu ele não vive de passado. Não todos os museus, é claro, mas a ideia é que o museu ele vá fazendo com que aquilo que acontece fora, né, do espaço expositivo, aquilo que acontece no mundo real, seja trazido para dentro das exposições. Museus são espaços políticos. Eles sempre vão ser. Mesmo que seja o museu da sua cidade, que conta a história da colonização naquele espaço, ou conta a história da elite daquele espaço, que muitas vezes acontece, a seleção do objeto para que ele entre na exposição, ela é política. Quando a gente seleciona um objeto e não seleciona outro, a gente está dizendo que memória que vai ser perpetuada no tempo e qual memória vai ser esquecida. Quando a gente monta uma exposição que conta só um lado da história, esse museu ele está tomando uma atitude de dizer essa história vai permanecer e a outra história vai ser esquecida. Por isso que a ideia hoje em dia, nas exposições de hoje em dia, é que a gente consiga abarcar a realidade do que está acontecendo e utilizar o acervo do museu, que tem valor representativo, para contar essa história. A gente está vivendo aqui, então, essa quarentena, né, com o coronavírus e tudo mais. Se a gente tiver um acervo médico no museu, por exemplo, que mesmo que seja usado normalmente para contar a história de uma elite médica, a gente não consegue trazer para o presente, a gente não consegue dizer como foi a história da gripe espanhola na cidade e que relações que isso tem com o que está acontecendo agora. Quando a gente estuda sobre o passado, a gente não consegue criar relações para o presente?
e a gente não consegue trazer discussões para o presente? Essa é mais uma das razões de por que ele não vive de passado. Ele vive também de passado, mas ele vive muito mais de presente. Como eu comentei, sempre que a gente interage com algum acervo, sempre que a gente cria essa relação de diálogo com o museu, a gente não está deixando que ele fique no passado, a gente está fazendo com que ele tenha uma relação conosco, com a nossa vida cotidiana. E por que isso importa? Tá lá na definição do museu, que vai aparecer aqui do lado ou do outro lado, não sei exatamente, que o museu ele precisa cumprir a sua função social. Qual é a função social do museu? É fazer com que a sociedade se sinta representada, é fazer com que ele garanta ferramentas para que a sociedade consiga construir um futuro melhor, consiga se desenvolver. Nós somos seres colecionistas. Desde a pré-história, nós temos essa característica de colecionar coisas. Nós fazemos seleções de que história contar, nós fazemos seleções do que guardar e do que não guardar. É sempre assim. Por isso que se alguém te disser que um museu é neutro, é mentira. Museu não é neutro, não existe museu neutro. É impossível que exista. Por isso que ele precisa trazer essa ferramenta para o desenvolvimento social, né? Através das críticas que ele faz, através das construções que ele faz, através dos diálogos que ele cria com o visitante. Tudo isso serve para o desenvolvimento social. E como fica igual aquela célebre frase, né? Quem não conhece a história tende a repeti-la. Quando a gente visita um museu e a gente se possibilita conhecer um pouco do passado, trazendo experiências do presente, a gente pode alcançar mudanças no futuro. Então o museu, ele, mais do que viver de passado, ele é como se fosse um elo temporal. Ele consegue ligar o passado, o presente e o futuro, através do seu acervo, através das suas exposições. Foi isso por hoje. A ideia foi trazer um conteúdo de museologia para vocês, tentar desmistificar essa ideia de que quem vive de passado é museu, né? Porque como a gente viu, o museu ele vive de presente e de futuro também. Aproveitem e vejam os outros vídeos aqui que os professores de vocês estão postando no canal, que são bem interessantes. E espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.